No silêncio de um quarto, quando os corpos se encontram, há uma linguagem que quase nunca mente: o som. O gemido feminino, muitas vezes visto apenas como expressão de prazer, é na verdade um código secreto da cama. Ele pode carregar mensagens ocultas que o homem raramente percebe. Às vezes é o anúncio de um prazer profundo, outras vezes é um pedido de socorro disfarçado. Em alguns casos, é apenas um teatro para evitar frustração. Mas o que poucos sabem é que ignorar esse código pode colocar em risco não apenas a relação, mas também a saúde íntima do casal. A maioria dos homens acredita que o gemido da mulher é sempre sinal de excitação. Acreditam que quanto mais alto ela geme, mais prazer sente. Mas não é bem assim. O corpo feminino é mais complexo, mais enigmático. O gemido pode ser a tradução de dor escondida, de desconforto físico, de frustração emocional. E quando isso acontece repetidamente, a relação começa a ser construída sobre mentiras silenciosas. Ele acredita que ela está feliz, ela na verdade está se calando dentro do próprio som. Já acompanhei mulheres que, ao longo de décadas, gemiam para não decepcionar. Não porque sentiam prazer, mas porque tinham medo de ferir o ego do parceiro. Criaram o hábito de transformar dor em música, de disfarçar o vazio com gemidos falsos. O resultado foi devastador: relacionamentos frios, distantes, homens confiantes no engano, mulheres cada vez mais frustradas. E o mais triste: muitos desses casais só descobriram a verdade quando já era tarde demais. O gemido é uma confissão, é o corpo falando aquilo que a boca não ousa dizer. Quando a mulher solta sons curtos, contidos, quase abafados, pode estar tentando esconder dor física. Quando geme alto demais, sem ritmo, pode estar representando. Quando os gemidos surgem em ondas suaves e profundas, geralmente é prazer verdadeiro. Mas para perceber isso, o homem precisa de sensibilidade. Precisa aprender a escutar com atenção, não apenas a ouvir. Precisa entender que o quarto é também um lugar de tradução. Traduzir sons em sentimentos, traduzir gemidos em verdades. E é aí que mora o perigo. Quando o homem ignora esse código secreto, coloca em risco não apenas a conexão com a parceira, mas também o próprio corpo. Porque uma mulher frustrada, silenciosamente insatisfeita, aos poucos se afasta. O desejo dela diminui, a entrega dela esfria, o toque dela perde vida, e o corpo dele responde a isso. Ereções mais fracas, menos vontade, mais sensação de solidão. O homem que não aprende a ler o gemido da esposa acaba condenando a si mesmo à perda gradual da própria vitalidade. No próximo bloco, vou revelar os 3 tipos de gemidos mais comuns que indicam prazer, dor ou frustração, e como cada um deles carrega mensagens ocultas que podem transformar ou destruir a relação. Vou mostrar exemplos reais de casais que ignoraram ou aprenderam a escutar, e como isso mudou completamente o destino da vida íntima deles. O gemido feminino é como uma língua estrangeira que poucos homens aprendem a falar. A maioria apenas ouve o som e interpreta como sinal de vitória, sem perceber que, por trás dele, pode haver um grito abafado, uma mentira íntima ou um pedido silencioso. Escutar de verdade é diferente de ouvir, e é essa escuta que separa o homem comum daquele que mantém a chama viva até a velhice. O primeiro tipo é o gemido da entrega verdadeira. Ele não é forçado, não é repetitivo, não é exagerado. É um som que nasce do corpo, como se viesse de dentro do ventre. Geralmente surge em ondas, acompanhando o ritmo da respiração. Esse é o gemido que revela prazer real, satisfação profunda. Quando se a mulher geme assim, o corpo dela se abre, o coração se acalma, os músculos relaxam. Esse é o som que todo homem deseja ouvir, porque ele confirma não apenas a ereção, mas a conexão. Ele diz: Estou aqui, com você, inteira. Esse tipo de gemido fortalece a autoestima do homem, aumenta sua confiança e biologicamente estimula a liberação de testosterona.
O corpo dele responde ficando mais firme, mais vivo, mais jovem. O segundo tipo é o gemido da dor disfarçada. Ele costuma ser mais curto, abafado, às vezes acompanhado de respirações presas. A mulher geme não porque sente prazer, mas porque está tentando esconder o desconforto. Pode ser dor física, causada por ressecamento, por posição inadequada, por falta de preparo. Mas muitas vezes é dor emocional, o incômodo de não estar presente, de não estar conectada. Esse gemido é perigoso porque o homem quase sempre o confunde com prazer. E ao continuar sem perceber, reforça nela a sensação de invisibilidade. Cada vez que ela geme assim e ele não nota, uma parte do vínculo se rompe. E o corpo dele, sem perceber, começa a não pagar o preço. Menos desejo vindo dela, menos entrega, mais distância. O resultado é simples. Ele se sente rejeitado, mesmo sem saber por quê. O terceiro tipo é o gemido do teatro, talvez o mais comum nos casamentos longos. É aquele som alto, quase ensaiado, que não acompanha o ritmo do corpo. A mulher geme para não decepcionar, para acelerar o fim, para reforçar o ego dele. Esse gemido não nasce do ventre, nasce da cabeça. Ele não está ligado ao prazer, mas à obrigação. O problema é que o homem que se satisfaz com esse som falso está construindo sua virilidade sobre areia movediça. Ele acredita que está dando prazer, mas na verdade está apenas participando de uma peça mal ensaiada. O corpo dela não reage, a mente dela não se abre, e com o tempo, esse teatro gera frustração para os dois. Ela se sente usada, ele se sente enganado, e ambos envelhecem mais rápido, não por idade, mas por solidão dentro do próprio casamento. Esses três gemidos são como sinais de trânsito. O primeiro é o verde: prazer, siga em frente. O segundo é o amarelo: cuidado, ajuste, escute melhor. O terceiro é o vermelho: pare, algo está errado. Mas para enxergar esses sinais, o homem precisa estar atento. Precisa ouvir com o coração, não apenas com os ouvidos. Precisa perceber o corpo dela, a respiração, o olhar. Precisa ser mais do que amante. Precisa ser leitor da alma. E é aqui que entra o ponto mais importante. O homem que ignora essa linguagem coloca o próprio corpo em perigo, porque a frustração dela se transforma em distância, e a distância dela se transforma em fraqueza nele. Ereções mais raras, desejo enfraquecido, vitalidade esvaziada. O corpo masculino envelhece mais rápido quando não é alimentado pelo desejo verdadeiro da parceira. Sem a chama dela, ele se apaga por dentro. No próximo bloco, vou mostrar como o homem pode aprender a transformar os gemidos em bússola íntima, como usar os sons da esposa para guiar o toque, ajustar o ritmo, aprofundar a conexão e, com isso, não apenas dar prazer, mas também proteger sua própria saúde e vitalidade após os 60. O erro mais comum dos homens, principalmente depois dos 60, é acreditar que já sabem tudo sobre a amada esposa. Estamos juntos há tantos anos, já conheço o corpo dela de cor, dizem. Mas o corpo humano não é estático. O corpo muda, os hormônios mudam, a sensibilidade muda, o prazer muda, e o gemido acompanha essas mudanças como um mapa secreto. O problema é que poucos homens aprendem a ler esse mapa. Quando um homem aprende a ouvir de verdade, descobre que os gemidos não são apenas sons, mas bússolas que indicam o caminho certo. Um gemido profundo e cadenciado indica que o toque está no ritmo certo. Um gemido preso ou abafado é sinal de desconforto, de dor ou de falta de preparo. Um gemido teatral, exagerado, revela distanciamento. Cada som é uma pista, cada respiro é uma confissão, cada silêncio é um aviso. O homem sábio não se apressa. Ele observa, ele ajusta o toque conforme o corpo responde. Ele entende que o prazer verdadeiro não é linear, é uma dança. Às vezes ela precisa de ritmo lento, outras vezes de intensidade. O gemido é a música que guia essa dança,
E quando ele aprende a seguir essa música, a experiência deixa de ser um ato mecânico e se transforma em conexão. Mas há algo ainda mais profundo. Quando o homem começa a ouvir de verdade, ele transmite à esposa uma mensagem silenciosa: Eu me importo com o que você sente. E essa mensagem tem poder transformador, porque muitas mulheres, especialmente após a menopausa, carregam medos e inseguranças. Medo de não serem mais desejadas, medo de não estarem mais bonitas, medo de não darem prazer. Quando percebem que o parceiro está atento, escutando cada som, ajustando cada gesto, esses medos se dissolvem. O corpo relaxa, o prazer floresce e o gemido, que antes era contido ou teatral, se torna autêntico outra vez. Esse círculo de atenção e resposta tem impacto direto na saúde do homem. Porque quando a mulher sente prazer verdadeiro, o corpo dela libera ocitocina e endorfina em grandes quantidades. E essas substâncias não ficam só nela. Elas também influenciam o parceiro, criando um campo de energia de prazer compartilhado. É como se o corpo dele recebesse uma injeção natural de vitalidade. Ele acorda mais disposto, mais confiante, mais forte. As ereções antes tímidas voltam com mais frequência. O coração trabalha melhor, o humor melhora. O homem que aprende a ouvir o gemido da esposa protege a si mesmo, porque cada vez que ela geme de prazer verdadeiro, é como se o corpo dela devolvesse a ele juventude. Cada som autêntico é um remédio silencioso contra o envelhecimento precoce. Cada onda de prazer dela é também uma onda de vida para ele. É uma troca invisível, mas poderosa. Por isso, digo sem medo: ignorar o gemido é colocar seu corpo em perigo, mas aprender a escutá-lo é proteger sua saúde, sua potência e sua longevidade. No próximo bloco, vou revelar as consequências ocultas de ignorar essa linguagem. Vou mostrar como homens que nunca escutam a esposa acabam perdendo muito mais do que imaginam. Não apenas a conexão no quarto, mas também saúde física, ereções firmes e até anos de vida. O silêncio pode ser mais perigoso do que a mentira. E quando um homem escolhe não escutar, quando ignora os sinais que o corpo da esposa revela nos gemidos, ele não está apenas falhando no prazer dela, está condenando o próprio corpo a envelhecer mais rápido. Porque a falta de prazer compartilhado não é neutra. Ela tem efeito físico, químico e emocional sobre os dois. O primeiro efeito é no desejo do casal. Uma mulher que não se sente ouvida, que geme de frustração ou teatro sem que ele perceba, vai gradualmente se desligando da intimidade. Ela não deixa de amar, mas deixa de desejar. O toque dela fica frio, o beijo fica apressado, o corpo fica distante. E o homem, sem perceber, passa a viver sem a energia vital que só o desejo feminino é capaz de oferecer. O corpo dele responde com menos testosterona, ereções mais raras, menos disposição. Aos poucos, ele passa a acreditar que está ficando velho demais, quando na verdade está apenas desconectado dela. O segundo efeito é no sistema emocional. O homem que vive em um relacionamento onde o prazer é falso ou ausente começa a carregar dentro de si uma insegurança silenciosa. Ele pode não admitir, mas sente. Sente que não basta, que não satisfaz, que não é mais suficiente. Essa insegurança corrói por dentro, enfraquece a mente, gera ansiedade. E a ansiedade, por sua vez, é inimiga direta da ereção. O corpo entra em estado de alerta, o sangue não flui, a mente se sabota. O resultado é um ciclo de falhas que não nasce no corpo, mas no silêncio da cama. O terceiro efeito é no próprio coração. Homens que vivem relações sem prazer verdadeiro carregam mais estresse, mais pressão arterial elevada, mais risco cardiovascular. Parece exagero, mas não é. O prazer é medicina. Ele regula hormônios, equilibra emoções, fortalece o sistema imunológico. Sem prazer compartilhado, o corpo se deteriora mais rápido. E o homem envelhece não apenas na pele, mas também no sangue.
nos órgãos, no coração. Por isso digo: quando você ignora o gemido da sua esposa, não é apenas o desejo dela que morre. É o seu corpo que paga a conta. É a sua virilidade que se apaga. É a sua vida que perde anos de potência. Mas há ainda um quarto efeito, talvez o mais doloroso: a traição emocional. Quando a mulher geme de frustração e ele não percebe, ela se fecha. Mas quando o outro homem, em uma conversa casual, em um gesto de atenção, mostra que a escuta, ela se abre. Não precisa ser contato físico. Às vezes basta um olhar, uma palavra, um reconhecimento, e o que era apenas insatisfação vira risco de afastamento real. Muitos casamentos se perderam não porque faltou amor, mas porque faltou escuta. E o gemido é uma das formas mais profundas de escuta. Tudo isso poderia ser evitado se o homem tivesse aprendido a ouvir. Se tivesse entendido que cada som dela é um código, que cada respiração é uma mensagem, que cada silêncio é um aviso. Escutar é mais do que estar presente, é se conectar. E quando a conexão acontece, o corpo dela floresce e o corpo dele agradece. No próximo e último bloco, vou te mostrar como transformar essa escuta em um pacto silencioso de prazer e saúde. Como aprender a ouvir pode não apenas salvar a vida íntima do casal, mas também prolongar a juventude, proteger a saúde e reacender o desejo em qualquer idade. No fundo, todo homem deseja a mesma coisa: sentir-se vivo, desejado e completo até o último dia. Mas poucos percebem que esse desejo depende de algo muito simples: a escuta. O gemido da mulher é uma confissão íntima, uma entrega sem palavras, um espelho da verdade que ela carrega no corpo. Quando o homem aprende a ouvir esse som, quando decifra seus sinais, quando ajusta seus movimentos para responder a ele, nasce um pacto silencioso que protege não só a relação, mas também a saúde dos dois. O homem que escuta o prazer verdadeiro da esposa recebe em troca muito mais do que gemidos. Ele recebe vitalidade. Cada onda de prazer que ela sente gera hormônios que também influenciam nele: dopamina, ocitocina, endorfina, substâncias que rejuvenescem, aliviam o estresse, fortalecem o coração, melhoram a circulação. O corpo dele, ao invés de envelhecer rápido, encontra um fluxo constante de energia. Ele se torna mais disposto, mais firme, mais presente. E a mulher, ela se transforma. Quando percebe que é ouvida, que seus sons são levados a sério, que seu corpo não é ignorado, se abre com mais confiança. O prazer dela deixa de ser encenado e passa a ser vivido. O gemido, antes preso ou fingido, volta a nascer verdadeiro, cheio de vida. E esse som verdadeiro se torna a trilha sonora de uma relação que renasce, mesmo após décadas. Esse pacto vai além da cama. Ele se reflete no olhar, no toque cotidiano, na forma como o casal caminha junto. O homem anda mais ereto, mais confiante. A mulher sorri mais, brilha mais. Ambos rejuvenescem, porque o prazer compartilhado é a fonte mais antiga e mais poderosa da juventude humana. E aqui está a verdade final. Se sua esposa geme desse jeito, preste atenção, não ignore, não confunda, porque cada som dela pode ser um aviso ou uma bênção. Pode ser um pedido de socorro ou uma declaração de entrega. A diferença está na sua capacidade de ouvir. Se você aprender a escutar de verdade, não apenas salvará sua relação, salvará também seu corpo. Evitará o envelhecimento precoce, manterá suas ereções firmes, prolongará sua vida. A vida é curta demais para viver de silêncios fingidos. Escolha a escuta, escolha a conexão, escolha traduzir os sons dela como mensagens de amor e de desejo, porque no fim, o verdadeiro segredo da longevidade não está em pílulas, nem em fórmulas, nem em milagres. Está na cama, está no gemido verdadeiro da mulher que você ama. E quando você o escuta de verdade, quando faz dele sua bússola, descobre que o prazer dela é também o seu maior remédio.